Você conhece o poder da palavra não? Você conhece um pouquinho? Pois é, né? Só a gente está aprendendo. Na verdade, hoje, primeiro dia do ano, a gente quer fazer esse desafio para você. Se você não consegue, pelo menos começar a pensar sobre. Às vezes o maridão fala, eu não. Mas como é que você fala não pro maridão, pro filho? Ele é expert nesse assunto, tá? Pablo Marçal tá lá de São Paulo, ao vivo conosco aqui, nesse primeiro dia do ano. Ele que é criador do método IP, escritor, palestrante, 2 best-sellers. Eu deixei no ar uma coisa, quando a gente fala não pro marido, hein, Luquinha, ou pra esposa? Como é que você lida nos relacionamentos com o não? Tem que ter sabedoria. O não é uma porta fechando. E sempre o ideal, feliz ano novo para você que chegou agora nesse bloco, não conectou com as primeiras palavras, mas falar um não vai fazer você crescer. E aí você vai viciar em falar não. Você vai querer falar não para ver as coisas acontecerem. Seu filho, por exemplo, ele precisa ouvir o não, senão ele não tem frustrações. Se ele não tiver frustrações, quando ele tomar um não no primeiro namoro dele, vai vir um índice alto de quê? Uma vontade de querer suicidar. Aí você fala, mas isso é uma besteira. É uma besteira para as pessoas que não entendem. Porque, na verdade, as pessoas que suicidam, que nem é o tema aqui, mas para você entender, elas estão querendo... Ninguém quer suicidar na vida. As pessoas querem resolver da melhor forma possível. Como elas não veem saída, elas acham que tirar a própria vida vai resolver. O fato de não ter sido treinado ouvindo falar não, faz a pessoa não aumentar a sua maturidade, não faz a pessoa não ganhar resistência, faz a pessoa não ficar antifrágil. Então, só de entender que é bom ensinar o cérebro a tomar um tranco no não, você vai liberar desde pequeno para o seu filho essa palavra. Apesar de pesada, ela faz muito sentido na formação psíquica. Tá chique demais, viu? A gente aprende a ser casca grossa levando não mesmo, tá certíssimo. É verdade. Faz todo sentido. Caleja, viu? né? Caleja, Perfeito. né? Na calo. Bem calejado. Dá uma calejada. Tem perguntinha de vídeo, vamos lá. Olá, meu nome é Evil Monteiro e a minha pergunta é a seguinte: qual é a importância de saber dizer não para o bem da nossa saúde mental e emocional? E aí? É simples. A sua saúde vem em primeiro lugar. É igual quando a aeromoça no avião fala assim, se cair a máscara, não coloque primeiro na criança, coloque primeiro em você. As pessoas interpretam isso como egoísmo, mas não é. Isso é amor próprio. Se você não entender que você tem que se resolver primeiro, você não vai conseguir resolver nada na Terra. Não tente dar para os outros o que você não tem. Então a ordem do não é você falar não para você e você falar não para qualquer pessoa que absolutamente está tirando você da sua rota, do seu propósito. E tenha calma, você não vai morrer falando não. Tem gente que é bem melindroso em relação a isso e ela sempre quer estar bem com todo mundo. Se você de fato quiser estar bem com todo mundo, você vai ter que falar mais não do que sim. E como é que a gente encontra esse equilíbrio? Essa pergunta você adiantou, parece que estava adivinhando até. Como é que a gente encontra o equilíbrio? Assim como o sim, o não também tem que ter aquele equilíbrio do momento de ser colocado. Sim. Você está no seu alvo de vida e alguém faz uma proposta. Vou dar um exemplo. Você está assistindo, você é casado. E uma pessoa está carente, né? Uma pessoa está carente e quer te contar a história. Se você continuar ouvindo essa história, você pode abrir uma porta e pode simplesmente cometer um adultério porque ficou ouvindo a história. Às vezes seu casamento está ruim, o casamento da pessoa também. E isso, o fato de você não falar não, vai terminar no adultério, por exemplo. Aí você fala, meu Deus, que história, que coisa mais fértil. Um não, quando você não usa ele na hora certa, você vai perceber que tem eu sou jurista também, tem uma expressão no latim que chama absinth ab absinth. Um abismo chama outro abismo. Você não vê o fundo do abismo de cima. Quando você vê, você está indo. Por quê? Porque você não deu um não na hora certa. Às vezes você dá uma indicação, ou fazer essa pessoa, fazer ela pensar, ou fazer ela mesma as perguntas dela, vai fazer você se livrar de grandes problemas na sua vida. Às vezes emprestar dinheiro, não sei se vai ser o tema, mas uma das coisas mais poderosas que vocês têm que aprender é falar não quando alguém pedir dinheiro, porque tem uma estatística, 90% dos amigos quando pedem dinheiro é cano. Então faz sentido você começar o primeiro dia desse ano poderoso aprendendo a dizer não.
Meu pai fala assim, ó, empresta o dinheiro sem esperar de volta. Eu falei, pá, mas isso é uma doação, então. Eles, não, a pessoa até pode tentar devolver, mas empresta sem esperar. O Marco Silvestre, lembra, economista da Band News, ele falava assim, quando você empresta dinheiro também, você sabe que pode não voltar. Então fala, tô dando para você e pronto. Se a pessoa quiser devolver, vai ser legal. É uma lição excelente para comediano, não é verdade, gente? Mudar um pouquinho de assunto aqui. Seu cachorrinho é velhinho, você sempre tosa ele? Será que pode ter algum problema para a saúde do seu pet? Hora de aprender com o Dr. Marcos Massal da Polipet. Olá, hoje quem mandou a pergunta foi a Simone, que tem uma pergunta sobre cachorro idoso. Vamos ver a pergunta. Eu tenho um cachorro, ele é bem velhinho, né? E ele também é bastante peludo. Eu fiz uma tosa nele agora, com banho, e eu gostaria de saber se é necessário mesmo, porque ele deve sentir muito calor. Então, Simone, a gente precisa mesmo tomar alguns cuidados especiais com o cachorro idoso. Com relação à tosa em época de muito calor, eu não vejo problema, né? A gente tem cachorros que têm muita pelagem, que sofrem muito com o calor e que podem piorar alguns problemas, como os problemas respiratórios, problemas cardíacos, né? Eu vejo mais problemas em tosar o pelo do cachorro idoso na época de muito frio. Dessa forma ele fica muito desprotegido e ele sofre mais com problemas articulares, problemas de coração. Então a gente precisa tomar mais cuidado com a tosa na época de muito frio. Na época de calor, a gente acaba aliviando, né, deixando ele mais confortável, passando essa época de calor de uma forma mais agradável. Essa foi a pergunta da Simone. Até a próxima. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para o Marçal aqui, que eu acho que é interessante, porque a gente sempre fala dos cachorrinhos aqui no programa, e o que acontece muito? Os donos sempre dão um petisquinho para eles. O que é? Tá comendo frango, dá pra... Aí o que já aconteceu? O seu de cachorro já fica engasgado com osso, porque não consegue falar não. Muitas vezes a gente tem bichinho de estimação, eu sei também porque eu tenho. A gente tem esse apego, tudo que eles pedem ou querem fazer, a gente deixa. Isso faz mal pra gente? Não vamos pensar só neles também. Mas ou não? Isso é uma questão da gente alimentar o nosso coração. Então, a relação emocional, a relação do homem com a natureza ou com outras pessoas, que também faz parte da natureza, o homem, é sempre de dependência emocional. E essa dependência faz você criar uma certa dificuldade de dizer não. Não para os seus filhos e não para todo mundo. E esse sintoma de não falar não para qualquer ser vivo ou para qualquer situação mostra que você está com uma certa dependência naquilo. Vai ficar muito chatão assim por falar não. Só que com o crescimento e com o treinamento, qual que é o problema? O cérebro, quando ele é treinado, ele obedece. O cérebro, quando não é treinado, se você ficar achando que vai fazer, ele não vai. Então, tem uma coisa chamada PNL, que é Programação Neurolinguística. Quando você programa seu cérebro, você vai ver que você não vai mais depender emocionalmente daquilo. E a grande chave da maturidade emocional é você não se ver e não perceber situações onde você se curva, nem para outras pessoas, nem para animais, nem para nada. Mas essa dependência ela é natural, o cérebro ele gosta disso. O cérebro gosta de retribuir essa energia, porque ele sente que está conectado. Mas não é nada demais. O problema é, a falta desse não está afetando os resultados? Se não tiver, isso também não precisa ficar uma pessoa chata. Tem gente que às vezes está anotando assim agora, enquanto eu estou falando, eu vou me tornar a pessoa mais chata do mundo. E não precisa ser assim. É de acordo com o seu crescimento, é muito individual. Se incomoda, fale não. Se não incomoda, não afeta o resultado, não tem problema fazer. Agora, Marcelo, esse bicho aí eu não quero ter nenhuma emoção com ele não, porque uma das cobras mais venenosas do mundo foi gravada nadando em uma praia popular no litoral de Queensland, na Austrália. O vídeo foi protagonizado por nada menos que uma cobra marrom, uma espécie cujo veneno pode matar um ser humano em 15 minutos se a picada não for tratada a tempo. As imagens foram publicadas no Facebook pela empresa de captura de répteis Sunshine Coast Snake, que é conhecida por flagrar momentos que se tornam virais nas redes sociais. A cobra marrom é a espécie responsável pelo maior número de mortes causadas por picadas de cobras na Austrália. Ou seja, não é aqui perto, mas fica o alerta, né, gente? Quem estiver nas cachoeiras aí, cuidado, viu? A cobra d'água. Não, eu não confio não, viu, Sol? Também não. Eu saio correndo. Minhoca, para mim, com mais de 2 centímetros é cobra. É cobra.
Gente, mais ataque, só que dessa vez de crocodilo. Dá uma pena de ver essa imagem. Ai, a gente já mostra pra vocês, não sai daí não que a gente já volta.